Olá, começa agora o videocast Educação Financeira é Proteção para a Vida, da Prudential do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e hoje, no terceiro episódio da série, nós vamos falar sobre empreender com propósito. Seja muito bem-vindo! Empreender é o sonho de milhões de brasileiros que buscam independência, autonomia e a chance de transformar ideias em negócios de sucesso. Mas essa jornada exige preparo, visão estratégica e, acima de tudo, saber por onde começar. Um mercado que vem ganhando destaque entre os empreendedores é o de seguro de vida, segmento que cresce anualmente em torno de 30%. Ao mesmo tempo, o setor de franquias faturou mais de 69 bilhões de reais somente no segundo trimestre. Neste episódio, nós vamos explorar como esses dois universos se conectam em um modelo de negócio promissor e de muito propósito. Então, para falar sobre esse tema, recebemos aqui dois convidados. Humberto Madeira, que é vice-presidente de franquia e treinamento da Prudential do Brasil. Seja bem-vindo, Humberto. Muito obrigado, Mafê. É uma honra estar aqui hoje. Que bom receber você. Obrigada. E também aqui com a gente, André Paiva, que é vice-presidente comercial regional da Prudential do Brasil. Obrigada pela presença, André. Obrigado, Mafê. Obrigado pelo convite. Uma honra imensa poder estar aqui. Bom, antes da gente começar, antes de entrarmos no assunto, eu queria falar que aqui nos bastidores, vocês estavam me contando que se conhecem há quase 28 anos, desde o começo da Prudential aqui no Brasil. Conta pra gente, Humberto. É isso aí, foi uma história longa, né, André? São quase 3 décadas aí. Foi exatamente o período que a Prudential chegou aqui no Brasil, né, há quase 28 anos atrás. Né, a companhia tem 150 anos, né, de história, uma companhia americana, mas no Brasil aí nós somos também parte aí do grupo que desbravou esse negócio e trouxe o conceito aqui do seguro de vida individual e personalizado para o Brasil, né? Então, vocês viram toda a evolução aí do setor aqui no Brasil. Exatamente, Mafê. É uma grande oportunidade poder, né, conviver com essa realidade. Isso iniciou em setembro de 98. Então, ou seja, é muita história. E a gente vê que mesmo com todas essas mudanças sociais que se ocorrem, o comportamento do ser humano associado à proteção familiar, associado a esse mecanismo de proteção, ele não muda, porque o sentimento ele sempre será o mesmo. E isso é muito legal. Vocês foram vendo a mudança de mentalidade, né, das pessoas. Eu vou trazer aqui dados do Sebrae. A cada 10 brasileiros, 6 querem empreender nos próximos anos. Isso representa mais de 50 milhões de pessoas. Só que a gente sabe que a realidade do Brasil é um pouquinho complicada, né? No primeiro ano de vida aí de um negócio, a gente tem 25% deles que fecham. Vocês acham que esse modelo de negócios de franquia é o que o brasileiro mais busca, Humberto? Por ter, enfim, as coisas mais prontas, né? Claro. Olha, realmente assim, empreender é um desejo do brasileiro, né? Feito pesquisas aí, avaliando, por exemplo, os 10 principais desejos. O primeiro é de ter a casa própria, o segundo é de ter um negócio, né? E a melhor maneira de você estruturar um negócio é através de franquias, né? Por quê? Franquia, você faz parte de um ecossistema, de uma estrutura já montada para poder empreender de forma estruturada, né? Então, por exemplo, você passa a ter acesso à marca e a transferência de know-how, processos geralmente mais estruturados, produtos e serviços de alta qualidade e, acima de tudo, suporte, né, da franqueadora. É uma relação de sociedade com a franqueadora, né? Você tem ali um negócio e tem a execução que parte ali através de um modelo geralmente testado e escalável. Então, realmente é uma oportunidade incrível ali de poder empreender, né, de realizar o seu sonho, de ter um negócio em parceria com uma franqueadora. E qual seria o passo a passo para ter essa jornada aí de sucesso? Olha, geralmente é você identificar um negócio que você que case com o seu propósito de vida, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? Você pesquisar de uma forma adequada e olhar um negócio que tem a ver com a sua qualidade. Por exemplo, você gosta de moda, vale pensar dentro do segmento de moda. Tem segmento de saúde e beleza, segmento de alimentação, segmento de seguro, especialmente, que é o que nós trabalhamos hoje, ele tem um potencial extraordinário de evolução, né? Porque tem uma baixa penetração e uma alta densidade demográfica. Como o André falou aqui, né, a gente tem, por exemplo, quando a gente começou há quase 3 décadas atrás, cerca de 5% da população tinha seguro de vida. Hoje a gente tem 18%, né? Ainda é pouco, né? Mas tem muito ainda a ser trabalhado. Tem um campo enorme mesmo. André, quais são os diferenciais da Prudential para quem quer empreender? Empreender com a Prudential, ela tem
por meio, né, um acesso a uma franquia de forma bastante razoável. E conta também com um know-how que já é comprovado o sucesso desse know-how. Então, ou seja, essas facilidades de acessibilidade, de know-how, são fatores essenciais para um sucesso nessa franquia. Muito bem, você estava falando que hoje está em 18%, né? O que tem motivado as pessoas a buscar? Você acha que há uma maior conscientização sobre a importância do seguro de vida, isso que fez aumentar essa A busca? gente percebe isso, sabe, Mafia, assim, com muita intensidade, né? O brasileiro, cada vez mais, ele passa a ter acesso à informação, até pelos canais, né, de comunicação que nós temos hoje, e, naturalmente, nós passamos alguns fatos recentes bastante importantes, né? Por exemplo, a pandemia, ela gerou um nível de conscientização muito maior, né, da imprevisibilidade da vida, né, dos fatos que podem ocorrer. Né? Quando a gente fala de seguro de vida, a gente está falando, acima de tudo, sobre conceitos de planejamento de vida. Né? Existia ainda um conceito, ou um preconceito em relação ao seguro de imaginar somente em caso de morte. Né? Mas não, o seguro de vida é uma estratégia de defesa financeira. Seguro de vida é para atender às necessidades que nós temos no decorrer da vida, principalmente porque nós estamos vivendo mais. Né? Então, se você vive mais, você tem que se proteger um tempo um pouco maior. Realmente, esse foi tema bem presente da última edição do nosso podcast. A gente falou muito sobre esse preconceito que as pessoas têm, né? Sim. Ouve a palavra morte, não é comigo, não quero pensar nisso, né? E levar essa conscientização para as pessoas é importante. Exatamente. E não somente da morte física, mas existe o caso da morte econômica também. Sim. Né? Uma invalidez, por exemplo, pode gerar essa situação na família, uma doença grave, né? Ou até mesmo uma cirurgia, uma quebra de osso ali pode inabilitar durante um tempo a pessoa de geração de renda. Né? Então a gente trabalha esses pontos. Humberto, qual que é o diferencial da Prudential quando a gente fala sobre esse modelo de negócio de franquia? Olha, a franquia é um modelo super estruturado, né? Ele gera mais longevidade. Por quê? Porque você compartilha todo o conhecimento, né? Como diferenciais da Prudential, nós acreditamos assim que a capacitação ela faz muita diferença. Nós temos um processo estruturado de captação, né, do potencial investidor e a partir daí de captação. Só para você ter ideia, por exemplo, o início da capacitação dele dura 2 anos, para a gente considerar ele como uma capacitação inicial e depois ela é perene. A nossa matéria-prima é o ser humano, né? E esse conhecimento não esgota nunca. Então, assim, a necessidade de estudar, de se atualizar, tanto em relação a aspectos psicológicos, mas também de legislação, de tributação, né? De onde o seguro de vida pode se encaixar dentro da necessidade de cada um dos clientes. Eu considero que a capacitação ela faz muita diferença. Então, a partir dessa capacitação, André, o franqueado está muito preparado para levar essa conscientização para as pessoas, né? Uma vez que ele tem esse embasamento, é muito mais fácil de conquistar a clientela. Sim. A gente sempre comenta o seguinte, que o Life Planner, ele é um educador. E, na verdade, é um agente de formação de conceitos básicos de planejamento. Foi feita uma pergunta a um sábio. Essa pergunta, qual seria? Qual o maior bem que ele possui? E ele respondeu que é a vida. Então, nesse sentido, nós entendemos que planejamento financeiro, ele retrata as situações de planejamento familiar, planejamento empresarial, planejamento de sucessão, planejamento patrimonial, ou seja, nós temos aí diversas circunstâncias em que é necessário um profissional qualificado e especializado em planejamento. E o Life Planner conta com todo esse know-how, com esse desenvolvimento. Foi dito até mesmo pelo Humberto que a nossa matéria-prima são pessoas. E é essencial o aprendizado. E o aprendizado se traz através de experiências que são renovadas no dia a dia. Por isso, esse desenvolvimento contínuo é muito importante. E quando se fala em desenvolvimento contínuo, se fala também em quê? Em longevidade. Ou seja, estamos em um mercado que você até mesmo citou, altamente promissor. Então, uma oportunidade em empreender é você estar inserido em oportunidades que são crescentes ao longo da vida. E como é que funciona esse processo de capacitação, né, para ele ter todo esse conhecimento? E a partir do momento, assim, ele terminou, fez, né, os 2 anos ali, ele segue tendo o apoio da Prudential para ir se atualizando? Segue sim. Nós temos, naturalmente, plataformas, né, de desenvolvimento, tem todo o suporte das master franquias, geralmente que são franqueados experientes, né, que adquiriram uma master franquia, também são responsáveis pela transmissão do know-how.
né? Então tem toda uma modelagem e uma disciplina de execução para que essa capacitação ocorra de forma semanal, diária, né? Então vai desde de um processo de simulação que a gente chama de role play, né? Vai de videoaulas que tem um conceito muito próximo aí do streaming, né? Que a gente está mais acostumado. Então ele vê lá um vídeo, depois ele tem um suporte de um card, né? Com as principais lições, audiobooks, tudo, podcast, né? As informações para poder fomentar o conhecimento, né? E existe um conceito legal dentro da nossa rede também, que é do compartilhamento de informações, né? Então a gente pega muitas melhores práticas, né? De prosperidade, de desenvolvimento, de objeções, para poder compartilhar com a rede. Uhum. Então, mesmo quem não tem nenhuma familiaridade com o assunto, é possível mergulhar e virar um expert aí no final, André? Sem dúvida, sem dúvida. O espaço é para todos. Uhum. Nós lidamos com pessoas. Então, pessoas aí dotadas com capacidade de relacionamento, pessoas dotadas, né, com uma visão realmente empreendedora, dotadas de disciplina, de persistência. Então, realmente são características fundamentais para o sucesso nesse nosso negócio. E complementando esses métodos que foram citados pelo Humberto, isso é muito importante, porque como nós lidamos com pessoas, o papel fundamental desses profissionais é entender os anseios e os desejos dessas pessoas e trazer uma solução para que realmente essa solução possa ser compartilhada com familiares ou até mesmo com outras instituições empresariais, sócios, ou seja, trazendo benefícios para a família, ou para uma empresa, ou para uma sucessão patrimonial. Então, ou seja, isso realmente é muito latente e é evidente que é uma oportunidade crescente, então, pois as necessidades estão inseridas aí, né? Sim, a gente pode falar então que as soft skills são mais importantes, né? É gostar de gente, ter esse tato, né? Isso faz muita diferença, né? Eu acho que assim, uma arte, né, do trabalho do corretor franqueado, Life Plan, é identificar a necessidade tanto do cliente quanto das empresas, né? Por isso que o André citou, por exemplo, o papel de educador da sociedade, né? Porque não é ainda um hábito, né, do brasileiro construir todo esse planejamento de longo prazo. Está se tornando um hábito agora. As novas gerações, elas chegam com muito mais consciência, né, da necessidade de se prevenir e de se proteger em relação aos fatos da vida, né? E um dado assim complementar, Mafê, é o seguinte: até então no Brasil nós já efetuamos 4 bilhões e 700 milhões em pagamentos de benefício. É um retorno que se dá para a sociedade. Então, empreender nesta franquia, além de se ter oportunidades mercadológicas, se tem um propósito, porque o nosso propósito no momento de maior necessidade financeira de uma família, de uma empresa, de um sócio, é estar lá presente junto com o Life Planner e efetuar o pagamento desse benefício. Eu imagino que quem às vezes não se encontrou, está em busca de um propósito de vida, você entrar nesse mercado, saber que você vai levar isso para o próximo, faz toda a diferença, né? Faz assim imensa diferença. Talvez esse seja um dos maiores diferenças que a gente faça, né? Porque não é simplesmente, como o André falou, a venda de um produto, é oferecer um serviço de longo prazo. Daí a necessidade de acompanhar o cliente ao longo do tempo. As necessidades se transformam, né? Nós temos diversos casos, por exemplo, do cliente adquiriu a primeira apólice, por exemplo, ele era solteiro, depois ele se casou, mudou a necessidade, teve filho, mudou a necessidade, ele mudou de trabalho, né? Aumenta a necessidade, enfim. E o nosso papel é acompanhar o cliente dentro dessa transformação e oferecer a proteção adequada para cada momento de vida. Vocês já ouviram algum relato assim que marcou vocês sobre algum franqueado? Enfim, algo que eles tenham contado que mudou a vida deles? Isso é a nossa rotina. É a rotina. Diariamente. Milhões de exemplos, então. Muito, assim, porque a gente procura realmente compartilhar esses pontos. Primeiro, por exemplo, assim, a oportunidade do cliente. O seguro de vida, ele tem um aspecto importante, que ele é uma ferramenta financeira que não basta só dinheiro para comprar. Tem que ter a saúde, né? Então, por exemplo, a gente faz uma análise prévia do risco. Esse é um grande diferencial, né? E tem casos, por exemplo, de clientes que falam, não, eu não preciso nesse momento do seguro, e depois recebe um determinado diagnóstico,
né? De repente não pode aderir mais. Outros casos, né, André, que a gente percebe de forma prática a diferença de um life plan ao pagar um benefício e permitir, por exemplo, com que a família continue na mesma casa, que um filho possa fazer a sua faculdade, né? Permitir essa dignidade financeira, que a empresa se continue existindo, né? Através de um modelo de transmissão societária. Então tem diversas, assim, isso é a nossa rotina. Usando uma parábola lá do livro Pequeno Príncipe. Estou adorando as citações do André. Ah, é? Legal. Lá do livro Pequeno Príncipe tem lá uma afirmativa que é que tudo que é essencial na vida de um ser humano é invisível aos olhos. Veja bem, nós lidamos com isso. Nós lidamos com algo que é essencial na vida de qualquer ser humano, que é o seguro de vida. Então, nós não comercializamos seguro de vida como produto, e sim na sua essência. Por isso, quando nós falamos em mecanismo de proteção através do seguro de vida, nós estamos falando de quê? De uma oportunidade em proporcionar tranquilidade financeira naquele momento mais importante. Então, esses depoimentos de franqueados e também de protegidos nossos, ele ocorre diariamente. E temos aí, sim, inúmeros exemplos nesse sentido. Como o seguro de vida transforma vida de pessoas, tanto do corretor franqueado Life Planner como investidor e tanto quanto na sociedade. E quando ele acredita no que ele faz, aumenta a performance dele, Sem né? dúvida. Porque ele está trazendo verdade ali para o trabalho, ele não Sem está dúvida. só querendo vender um seguro. Ele vive isso, né? Então, assim, a gente fala que o seguro de vida, em primeiro lugar, você conhece, depois você entende e finalmente você respeita. Né? Geralmente a gente respeita quando paga o benefício. Né? E como o André falou, a gente tem quase 5 bilhões de reais devolvidos já para a sociedade. Isso a gente faz todos os dias. Né? Hoje, só para você ter ideia, Mafia, a nossa média de indenização, casos por dia, nós pagamos todos os dias cerca de 7 casos de doenças graves. São diagnósticos recebidos pelos clientes, né? Eles continuam naturalmente vivos, mas que passam a ter acesso aí a um benefício da proteção. Né? Pode ser, no caso, um diagnóstico de um câncer, de uma patologia cardíaca, uma diabetes, enfim. Ele passa a ter acesso. Hoje pagamos em torno de 5 benefícios novos de diárias de internação hospitalar por dia e 3 casos de quebra de ossos por dia. Como falei no início, 70% dos benefícios hoje são pagos em vida. Né? Então, o que a gente trabalha com o cliente é muito dentro do conceito de educação financeira, ajudar ele a se planejar, né? Colocar ali para ele, qual que é o seu maior patrimônio? É a sua própria vida, a sua capacidade de gerar receita para continuar tendo acesso ali aos outros benefícios, aos projetos e sonhos. Principalmente para quem é autônomo, né? Exatamente, isso é fundamental. Normalmente o ser humano não para pensar. Ele não para pensar principalmente qual é o valor financeiro da vida. E ele não para pensar. E é uma conta simples. Agora, precisa e é necessário, de uma pessoa, de um educador, de um missionário, que vai fazer a diferença na vida daquele indivíduo. Quando citamos exemplos, eu já tive a oportunidade de ouvir depoimentos de clientes onde consideram o Life Planner como um anjo da guarda. Pois naquele momento de maior necessidade, ele estava ali presente. Ele fez toda a diferença. Como um empresário, disse que toda a sucessão na sociedade, naquela empresa, está garantindo para a segunda e terceira geração. Estabilidade. E isso é tão bonito de se ver. Esse é um propósito. Sim. Empreender com propósito. Imagine você ter a oportunidade de empreender com propósito e, principalmente, você ter uma visão longeva do seu próprio negócio. Porque hoje nós temos exemplos em nossa rede de franquia de profissionais onde já contém em sua carteira de clientes números equivalentes a 2.000 clientes, 3.000 clientes, 1.000 clientes. Ou seja, o céu aqui não tem limite. E essa conta de quanto que se tem que investir e quanto que você vai conseguir ter de retorno? Conta pra gente, André. Vamos lá. Eu disse no início que você empreender, uma das vantagens é a facilidade nesse acesso. Então, ou seja, nós temos uma taxa inicial de franquia de R$45 mil, com possibilidades aí de payback em até 6 meses. Então, Nossa, ou seja, é muito acessível, né? Sim, Muito totalmente acessível. Agora, é uma atividade que realmente ela exige competências e capacidades. Sim. Tá? A primeira pessoa com competência para analisar se possui ou não essa capacidade é o próprio investidor. Evidentemente que conta com todo o nosso know-how em um processo de captação de investidor. Aqui no Brasil, são mais de
27 anos, 28 anos neste negócio. Então, ou seja, evidentemente, você poder empreender com uma instituição que já possui toda essa história é uma grande vantagem. E o brasileiro é bom de conversa. O brasileiro é bom de conversa, o brasileiro é inteligente, né? É trabalhador, né? E principalmente quando identifica um propósito, né? A gente fala disso, empreender com propósito, empreender com qualidade, né? Dentro de um mercado com alta capacidade de geração de receita, baixa penetração ainda, né? O brasileiro cada vez mais está consciente da importância de se proteger, de garantir o futuro, né? São fatos da vida, né? Então, assim, como que eu me protejo até para poder alavancar outros tipos de projetos, sonhos e investimentos. Como o André falou, por exemplo, a nossa franquia é considerada uma franquia de baixo investimento e de alto retorno, né? Agora, é simples, não é fácil, né? Uma das premissas que a gente coloca é, acima de tudo, seguir o modelo, né? Tem uma disciplina de execução que vai fazer muita diferença, né? Então, se você empreende, segue o algoritmo, né, que nós oferecemos ali, até a construção desses novos hábitos, a chance de prosperidade ela é muito grande. Tanto que a taxa de retenção hoje, né, tanto dos corretores franqueados como dos clientes, vem crescendo cada dia mais. É porque às vezes a pessoa entra no negócio, ela está empolgada, engajada e se dá muito bem, só que aí para manter esse nível de excelência, como é que a Prudential trabalha com esse franqueado? A gente trabalha muito de acordo com o período de cada um deles, né? Por exemplo, primeiro que a própria franquia ela protege muito dentro do conceito de estrutura legal, né? Por exemplo, para você comprar uma franquia, primeiro você recebe uma circular de oferta de franquia, né, que ela, no mínimo 10 dias antes de fechar o negócio, para poder estudar. Antes disso, nós fazemos um processo de apresentação do negócio, né? Então, é um processo de análise recíproca. Primeiro, a Prudential se apresenta como oportunidade de negócio e depois o candidato avalia. E aí sim nós avaliamos se ele tem as características de longevidade dentro do negócio. E aí, a partir daí, ele tem fases, né? Por exemplo, no primeiro ano de muita captação de novos clientes, a partir daí de captação e de manutenção dessa carteira. O né? Pós-venda é importante. Pós-venda, o acompanhamento ao cliente, né? Esse mesmo cliente pode ser o seu futuro cliente várias vezes. E o cliente que acaba indicando o outro cliente. Com certeza, com certeza. Tudo que é aquilo que é bom, a gente recomenda, não é mesmo? Um dado importante, são 2.200 franqueados hoje em nossa rede, no Brasil. Hoje nós possuímos 46 pontos de apoio, com 19 estações de apoio avançado. Então, ou seja, você poder prestar um suporte, isso é essencial para essa longevidade. Humberto citou de uma forma muito bem apropriada. Tudo é desenhado de forma bem personalizada. E esse suporte também ele é importante porque as necessidades do ser humano, elas se modificam. Como também se modifica a nossa exposição perante ao nosso mercado. Estamos vivendo agora uma mudança tributária e isso vai afetar a vida do brasileiro. Isso vai afetar a vida das empresas. Isso vai afetar na sucessão patrimonial. E nós temos que acompanhar e estar preparado para essas circunstâncias. Então, você poder contar com todo esse suporte, isso é essencial. Muito bem. Falando sobre essa capilaridade, né, que você citou, como que Sim. é essa distribuição pelo Brasil? Como eu citei, são 2.200 franqueados, né? Estabelecidos, esses 2.200 franqueados, eles contam com 46 pontos de apoio. Sim. Os pontos de apoio são locais onde eles recebem toda uma estrutura, toda uma base para desenvolvimento da sua franquia. Então, ou seja, além dessas circunstâncias, nós estamos também com um projeto inovador que são escritórios avançados ligados a essas estações de apoio. Então, ou seja, hoje a gente tem, né, por felicidade, poder abranger praticamente todo o nosso território. Hoje nós temos apenas 18% da população brasileira possui algum tipo de seguro. Agora, as pessoas estão sedentas, o mercado está sedento em encontrar um profissional qualificado e especializado em planejamento financeiro e proteção familiar, além de sucessões. Então, ou seja, a oportunidade que se tem, ela é gigantesca em nosso país. Então é em todas as regiões do Brasil, Sim, basicamente. em todas as Estamos em regiões. 18 estados, né? Neste momento, assim, com um crescimento muito forte no Nordeste, no Norte do país, né? O Sudeste e Sul bastante consolidado, né? Em termos de estrutura, Centro-Oeste também.
mas continuamos crescendo, né? Assim, existe um plano aí de expansão muito forte, né? Dentro de critérios de qualidade também, para continuar atendendo e em breve chegar em todos os estados brasileiros. E como o André falou, por exemplo, são as estações de apoio, porque o Life Planner ele pode atender o Brasil inteiro. Nós temos clientes em todos os estados brasileiros. Quando a gente fala de Brasil comparando com outros países, em que pé que a gente está? Olha, da nossa estrutura, hoje nós somos a terceira maior operação. Né? A primeira lá nos Estados Unidos, né? Que é a nossa nave-mãe. Né? E depois tem o Japão, que é uma mega estrutura. Veio do Japão. O nosso modelo ele foi construído aqui no Brasil através de toda a mentoria do Japão e da Coreia. Né? E o Japão hoje é um mercado assim, super aderente ao seguro de vida. Mais de 90% da sociedade tem seguro de vida. É uma população muito longeva, né? Muito então, longeva. Eles pensam nisso. Muito consciente, né? Milenar, né? A cultura milenar. Então, assim, hoje nós somos o terceiro maior país, né, de desenvolvimento e o maior potencial, o maior motor de crescimento hoje da nossa operação é através do Brasil, né? Porque as taxas de crescimento realmente são exponenciais, as oportunidades de negócio são extraordinárias. E o planejamento de vocês de crescimento é ambicioso? O que vocês esperam aí para os próximos anos? Sim, no nosso crescimento, a gente estamos em constante crescimento. O que a gente pode dizer neste momento é que, se a gente for observar o nosso passado, o nosso crescimento ele é substancial e essa é a tendência de futuro. Né? Nós estamos crescendo, no ano passado crescemos 7 novos pontos de apoio, com novas estações, novos franqueados, e essa é a nossa tendência de futuro. Essa é a nossa expectativa de uma oportunidade de crescimento acima da média. Quer complementar com alguma informação? O grande ponto é esse, né? A gente procura trabalhar muito modelo orgânico, né? Porque, por exemplo, ele compra uma franquia Life Planner, né? A partir da sua experiência, do seu desenvolvimento, a gente abre a oportunidade de ele ter uma master franquia e explorar novas regiões, né? Novos estados, então com um conhecimento prévio. Né? Todo esse modelo, como a gente já chegou assim num ciclo chamado um ciclo virtuoso, né? Porque hoje tem uma matéria-prima muito sólida dentro da rede. Hoje são quase 2.000 franqueados já presentes na rede, mais de 200 master franqueados. Então, assim, o objetivo é continuar crescendo cada vez mais, com muita intensidade, velocidade e qualidade. Muito bem. Caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, André, que conselho que você gostaria de dar para quem está aqui nos assistindo e tem essa vontade de empreender? Eu sempre digo o seguinte: primeiro, o nosso negócio é um negócio promissor? Sim. Nós lidamos com dignidade de vida da sociedade, dignidade de vida das pessoas. Então, para realizar essa atividade, realmente, esse representante técnico de uma franquia, ele tem que ser uma pessoa especial. Além, sim, de ter essa visão empreendedora com essas características voltada a relacionamento com pessoas. Por quê? O propósito é mudar vidas. E o corretor franqueado Life Planner, ele possui essa premissa, como também os masters franqueados, em mudar vidas, mudar conceitos, e isso é essencial. Agora, se essa pessoa possui essa capacidade, possui essas competências, principalmente dotadas de desafios, o lugar é aqui, porque fácil não é. Simples, sim, mas fácil não é. Não é para qualquer pessoa. É para quem realmente possui essas premissas de qualidade e de qualificação. Tem que acordar no dia seguinte querendo trabalhar. Sem dúvida. Quero te ouvir também, Roberto. Corroborando com o que o André falou, assim, o que eu acredito que faz muita diferença é a identificação com o propósito, como a gente falou, né? Assim, não é algo fácil, porque, acima de tudo, você lida com o preconceito do outro, né? Você lida com a objeção, e isso é muito emocional, né? Então, se identificar com o propósito, ele é fundamental, né? Fazer algo que realmente a gente percebe que está fazendo a diferença de forma prática na vida do outro. Outro elemento é você pesquisar. Não é isso? Ler os materiais, buscar informações, né, antes de adquirir, porque a gente está falando de um negócio próprio em parceria com a Prudential. Então é fundamental não ser uma decisão somente emocional e sim racional. Né? Não pode ser só também do ponto de vista financeiro se eu não me identifico com o negócio. Sim. Esse é um negócio também que a pessoa tem que estudar muito. Né? A união da teoria e da prática eu encontro com a razão, né? Já dizia Pitágoras, e esse é o conceito. É um negócio que, além do trabalho contínuo e muito intenso,
né, ele precisa também se atualizar. Como o André falou, por exemplo, a gente está chegando num novo momento aí no Brasil de tributação, então tem que estar super atualizado dos pontos que estão acontecendo. E, fundamentalmente, gostar de gente, né? Gostar de pessoas, de fazer relacionamento, de construir legados aí. Muito bem, é o que você falou, né? A pessoa quer abrir uma padaria, só que ela não gosta de pão. Então não faz sentido. Ou nem de acordar cedo, nem né? de acordar Pois cedo, é. tem que acordar cedo, né? Humberto, André, muito obrigada por esse bate-papo. Foi ótimo por ter trazido aí tantos esclarecimentos pra gente. Legal, uma honra. Muito obrigado, prazer e obrigado a todos aí que estão participando e ouvindo conosco. Mafê, sempre um privilégio, uma honra poder estar aqui, agradecer também a todos, né, por essa oportunidade, em trazer essa mensagem, esse conceito, né, mostrar que realmente hoje nós possuímos e temos pessoas com esse dom em mudar vidas, trazer conceitos inovadores, em fazer diferença na sociedade, na própria vida, na vida de pessoas. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Um abraço, obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio de Educação Financeira é Proteção para a Vida. Hoje exploramos como o mercado de franquias no Brasil está em expansão e como o modelo da Prudential oferece uma oportunidade de empreender com propósito, estrutura e impacto positivo na vida das pessoas. Agradeço muito a sua presença acompanhando aqui mais essa edição do podcast. Para saber mais, acesse prudential.com.br e não deixe de acompanhar Educação Financeira é Proteção para a Vida nas plataformas de áudio e vídeo da CBN. Até a próxima!